Bem-vindo, jovem aprendiz, ao canal Prova de Matemática. Eu sou o professor Tiago Pascoal e no dia de hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a matemática no futebol. A pedido de um aluno meu chamado Cauã, eu estou gravando esse vídeo para você. Mas antes, roda a vinheta! Beleza, jovem? Hoje falaremos um pouquinho sobre a matemática no futebol. E eu vou comentar um pouquinho com vocês, antes de mais nada, a respeito das Copas do Mundo. Duas delas foram decididas nos pênaltis. Quem não se lembra de Roberto Baggio, da Itália, fazendo a cobrança do último pênalti, o que deu o tetracampeonato para a seleção brasileira. Esse dia foi épico, foi um dia de grande emoção para todos nós brasileiros. E isso vale a pena a gente lembrar que tem e envolve muito a questão dos ângulos. Os ângulos têm tudo a ver com a batida do pênalti e a defesa do goleiro. Tanto é que a Universidade de Greenwich, na cidade de Greenwich, na Inglaterra, fez um estudo bastante interessante relacionado a um time local, que foi pego como exemplo, para fazer todo esse trabalho relacionado às cobranças dos pênaltis. Nas cobranças dos pênaltis, esse time pôde verificar que ele poderia melhorar muito a cobrança se ele analisasse a questão dos ângulos. O goleiro, por sinal, fez todo o curso, fez todos os testes e aprendeu que só de observar o batedor, ele pôde perceber que essa questão dos ângulos formados pela sua perna de apoio, bem como pelos seus ombros, tem tudo a ver com a direção em que ele vai chutar aquela bola, seja no canto direito, seja no canto esquerdo ou seja no centro. Isso fez com que esse time melhorasse quase que 10% as cobranças de pênalti. Quando o jogador tinha a perna de apoio no gramado, formando um ângulo de 56,6 graus com relação ao solo e o seu ombro na inclinação de aproximadamente 9,6 graus, era certeiro que a bola iria atingir o ângulo esquerdo do gol. Quando o jogador tinha 56,6 graus de ângulo de inclinação da sua perna de apoio e o ombro apenas 4,9, era o centro que ele tinha como pretensão. E quando o ângulo da sua perna de apoio já era um pouco maior, formando 65,5 graus, e o ombro permanecia em torno de 5 graus, era certeiro que ele ia atingir o canto superior direito do gol. Isso fez com que os goleiros fizessem todas essas análises e puderam melhorar em até 9% as suas defesas. Isso foi algo muito bacana, porque ajudou muito com que esse time local lá na Inglaterra pudesse desenvolver maior esse lado, fazendo com que esse time ganhasse até mais campeonatos do que anteriormente ganhava. Isso foi um dado muito bacana e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a matemática no campo de futebol. A aula de hoje será sobre as dimensões de um campo de futebol. Se observarmos o desenho, podemos identificar nele várias figuras geométricas, vários ângulos, os segmentos de reta, que são os pontos ligados de um ponto ao outro, nós chamamos de segmentos de retas, algumas circunferências, semicircunferências, o próprio raio, que é a distância do centro da circunferência até uma de suas extremidades, o perímetro do campo de futebol ou de algumas áreas que existem dentro dele, a diagonal que nós temos de um corner ao outro, ou seja, de um escanteio ao outro, entre outras medidas. No primeiro momento, nós iremos calcular o perímetro que tem um campo de futebol oficial, com as medidas oficiais pela Federação Internacional de Futebol, ou seja, a própria FIFA. A FIFA determina que um campo de futebol tem exatamente como suas medidas a medida de 110 metros por 75, ou seja, 110 metros de comprimento por 75 metros de largura, que são as linhas que estão atrás do gol.
Outra curiosidade é que se nós fôssemos observar, como o campo de futebol é um retângulo, ele possui duas retas paralelas e opostas e 4 ângulos. Esses 4 ângulos são ângulos retos que têm 90 graus, ou seja, o ângulo reto é representado pelo 90 graus. Mas agora, vamos primeiramente calcular o perímetro desse campo oficial. Sabendo que o perímetro é a soma de todos os lados da figura, ou simplesmente a soma do contorno da figura, se nós pegássemos o campo oficial, faríamos simplesmente o valor de 110 metros, que é a medida de um dos lados, mais 110 metros, que é a medida do outro lado, mais 75 metros, que é da linha atrás do gol, mais 75 metros, que é da linha atrás do outro gol. 110 metros mais 110 metros, nós teríamos como resultado aqui o próprio 220. E os 75 mais os 75, nós teríamos 150 metros. Quando fazemos a soma de 220 mais 150 metros, teríamos 370 metros. Essa medida, jovem, é a medida do perímetro do campo oficial pela Federação Internacional. Ou seja, se nós saíssemos de um corner, que seria um escanteio, e dessemos toda uma volta em torno desse campo, em linha reta, dando toda essa volta para contornar a figura, nós teríamos percorrido aqui, nesse contorno desse campo de futebol, exatamente os 370 metros conforme o cálculo, correto? Então, o espaço aqui que nós percorreríamos em medidas lineares seria exatamente 370 metros. Agora vamos calcular a área que é, na verdade, o espaço delimitado pela figura. Para eu calcular a área do retângulo compreendido aqui, eu tenho que fazer um cálculo muito simples. Área é o espaço que ocupa a figura, o espaço ocupado por ela, ou seja, o próprio gramado, que é a região onde os jogadores podem fazer toda a jogabilidade deles sem ser lateral. Essa parte que nós chamamos de área, ela é muito simples de ser calculada no campo de futebol oficial, porque você sabe que uma das dimensões é o próprio 110 metros, que você vai precisar multiplicar, desta vez não somar como no perímetro, você vai multiplicar pelo 75, que é a dimensão oposta, porque quando a gente trabalha com área, nós calculamos as medidas que estão opostas, porque forma uma figura bidimensional, porque ela tem um comprimento e uma largura. Então são dimensões que estão opostas, formando aí uma perpendicular, quando cruzamos uma linha com outra. E quando nós cruzamos uma linha com outra, nós chamamos de perpendicular. Os 110 metros, que é justamente a medida do comprimento do campo, e os 75 metros, que é a medida de sua largura, quando multiplicadas, nós teremos como resultado dessa operação a área do campo de futebol. Então vamos ao algoritmo. Aqui eu vou fazer o número 110, lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a ordem dos numerozinhos não vai alterar o resultado desta operação de multiplicação, porque são dois números positivos e que não tem nenhum tipo de problema na hora que eu vou trabalhar essa multiplicação, nenhuma propriedade que obste, ou seja, que impeça essa operação de ser realizada. Então, 110 metros multiplicado por 75, eu vou fazer 5 vezes 0, que é o próprio númerozinho 0, 5 vezes 1, que é o próprio número 5, 5 vezes 1, que é o próprio númerozinho 5. Aí, como eu multipliquei a unidade vezes cada um dos 3 numerozinhos de cima, que é o próprio número 110, eu vou passar agora para a multiplicação da dezena. A dezena, que é o número 7, vai ser utilizada agora para essa próxima multiplicação. Então, para isso,
eu adiciono um símbolo de mais na casinha da unidade para eu poder multiplicar o 7 por cada um desses 3 fatores numéricos aqui. Então eu vou fazer o númerozinho 7 multiplicado pelo 0, que é o próprio 0, o número 7 multiplicado pelo 1, que dá o próprio númerozinho 7, e o número 7 multiplicado pelo 1, que dá o númerozinho 7. Aqui eu tenho então o resultado desse algoritmo, que é 770, da multiplicação da dezena 7 pelo número 110, e o 550, que é o resultado da multiplicação da unidade 5 pelo número 110. Somando agora, eu vou ter o 0, o 5 mais o 0, que é o próprio 5, o 5 mais o 7, que dá 12, aí eu subo o númerozinho 1, e o 1 mais o 7, que eu vou ter o númerozinho 8 como resposta. Portanto, o resultado da multiplicação de 110 vezes 75, eu tenho como resultado 8.250 metros quadrados. Essa é a área do meu campo de futebol, a área que eu posso estar utilizando para jogar o futebol em um campo oficial. 8.250 metros quadrados. Observe, jovem, que esse quadrado ele é obrigatório de ser colocado. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com área, e como área é um espaço delimitado por 2 linhas de dimensões distintas, nós temos que obrigatoriamente colocar esse 2 para representar uma área, ou seja, um espaço ocupado dentro de uma figura. Sempre que trabalhamos com área, esse 2 ele é obrigatório. Enquanto que se nós não colocássemos esse 2, nós teríamos, na verdade, 8.250 metros lineares, como se fosse uma linha a ser percorrida, como fizemos no perímetro. Mas como aqui o objetivo é o cálculo da área, sabemos que 8.250 metros quadrados é o resultado dessa operação. E aí, jovem, gostou da aula? Espero que sim. É mais um pouco desse conhecimento matemático que eu quero te passar, para te levar do ensino fundamental ao sucesso profissional. Muito obrigado, assine o canal, ative o sininho e fiquem com Deus.